Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa está entrando no ar nesta quarta-feira. Quarta-feira é dia de namorar no sofá. E namorar no friozinho é bem melhor do que no calorão. Mas as notícias estão aí, as votações, as mortes, as eleições, enfim. E nós vamos conferir algumas dessas notícias detalhadamente. Querem ver? Você já ouviu falar numa liminar que é cassada em 18 minutos? Eu vou falar sobre ela. E vai ficar sabendo quais são os critérios objetivos e subjetivos para ser ministro do STF. A Bolsa bate novo recorde enquanto a reforma da Previdência está sendo votada no Congresso Nacional. E Cristina Kirchner, ela é investigada por acobertar terroristas na Argentina e o candidato à presidência, então, teve que ir depois. A pronúncia de Renato causa muita polêmica em todo o Brasil. E eu vou falar com muito prazer da Fernanda Montenegro. E eu nem tanto prazer assim. O fundo eleitoral pode mais do que dobrar em 2020. Essa é a minha manchete. E também nada de bom, nada de simpático no que eu trago para começar o programa. Nós tivemos hoje 2 mortes muito significativas. Uma delas no jornalismo, que foi o Paulo Henrique Amorim, que o Marne certamente terá algumas coisas a acrescentar. E a outra é que a sociedade está mais uma vez enlutada com o assassinato de mais um brigadiano. Até quando isso vai acontecer? Nós vamos falar sobre esse assunto detalhadamente ao longo deste programa. O Amorim, Mário Barcelos. O Paulo Henrique Amorim, eu tive a oportunidade de conversar 2 vezes com ele. Uma vez foi na TV Bandeirantes, há muitos anos atrás, quando ele já por lá passou. Paulo Henrique Amorim era um homem controvertido, ele tinha opiniões muito fortes a respeito de tudo aquilo que ele pensava. Ele era um socialista, ele era um homem de esquerda e não tinha papas na língua. Tanto é que ele foi condenado por ter dito a respeito do colega dele, Heraldo Pereira, que ele era um negro de alma branca. Ele foi condenado por isso e teve outros processos durante o decorrer de sua carreira. Aliás, dizem que os grandes jornalistas são medidos pelo número de processos que ele tem, né? E, sem dúvida alguma, o Paulo Henrique Amorim, foi isso que aconteceu com ele. Mas essa coisa do coração, é a segunda vez que eu ouço falar isso. Eu tinha um grande amigo no Rio de Janeiro que ligou para mim 4 horas da tarde, disse: ô gaúcho, aquela carioca, aquele jeito que carioca fala, fiz todos os exames do coração, eu estou zerado, vamos comer um mocotó. Final de semana. Isso era uma quarta-feira. Às 9h30 da noite, me ligou a esposa dele dizendo que ele tinha falecido. Coração. E ele, Paulo Henrique Amorim, foi a mesma coisa. Foi jantar com os amigos lá no Rio, não sei qual é o bairro que ele morava no Rio, e daqui a pouco levanta, toma o seu banho, vai tomar o café da manhã e morre às 8h pouco da manhã. Também problema cardíaco. O coração não avisa. Tem gente que diz que o coração avisa. Eu tenho a impressão que o coração não avisa. Não avisa, não. Lembra o filho do Antônio Carlos Magalhães? 6 dias antes tinha feito um check-up. Morreu na corrida diária dele. Coração é imprevisível. Mesmo os cardiologistas admitem de que os exames preventivos podem indicar as irregularidades, sim, mas a ausência de irregularidades não significa que você está tudo certo, que pode forçar ou pode... Exatamente. Mas o filho do Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, que dá o nome ao aeroporto lá de Salvador, ele tomava 1 litro de uísque por dia, fumava 3 maços de cigarro e ia correr. Bom. Aí ele pediu, né? 1 litro de uísque e 3 maços de cigarro por dia. Então, estava todo entupido. O Paulo Henrique Amorim estava assim, meio que assim, aguardando um programa novo na TV, porque ele teria feito comentários políticos muito fortes contra Bolsonaro. Isso, e aí houve um telefonema, não sei de quem, e resolveram retirá-lo do programa, porque ele não falou no ar na televisão, falou no portal. Ele pregou a morte do Bolsonaro. Ele pediu que alguém matasse o Bolsonaro. Aí é demais da conta também, né? Eu disse, controvertido. O velhinho lá em cima ouviu, só levou o cara errado. Dona Magda, como nós tratamos do coração, é uma matéria que eu tenho como muito cara, o coração né? está muito sofrido, né? tirando essa parte, mas vamos para dentro mata, dele. Será? Mata. Assim, não mata, porque você já estaria morto. Eu já estaria morto.
Mas quero voltar para as questões médicas do coração. A gente tem, porque talvez seja um dos órgãos onde a medicina mais avançou, seja o coração. Tá? Lógico, ainda que os cardiologistas nos dizem que a morte súbita eles não conseguem evitar, mas hoje são milhares e milhares de mortes que são evitadas numa simples ecografia, num eletrocardiograma que mostra que as vias são entupidas, são substituídas por stents que tu coloca num dia e no outro dia tu estás liberado até para atividade física na mesma hora. Então, insisto, é uma das matérias que mais evoluiu. Então, que não seja essas mortes súbitas a te estimular a achar que não precisa fazer assim, não. Tem que fazer sim, tem que se conseguir prevenir. A cirurgia de válvula hoje também está evoluindo. Bem, já se faz transplante há 40 anos no mundo, 40, 50 anos no mundo. Então, assim, agora realmente, dona Magda, esta questão, eu já fiz pergunta para 2, 3 cardiologistas, né? A morte súbita, é por isso que a morte, diz, é a morte, basta estar vivo, né? Uma coisa que chama atenção nesses últimos anos também é a incidência de mulheres com infarto. Muitas mulheres tendo infarto, morrendo com infarto, que era um grupo, né, que não existia. Geralmente o infarto era com o homem. E a sociedade hoje moderna, a mulher trabalhando, se exercitando menos, comendo errado, também está nessa triste... Dois componentes. O estresse também ajuda muito nessa química toda. O estresse faz parte. Talvez não tivéssemos tanto estresse como temos hoje. Assumimos muitas responsabilidades, continuamos com as responsabilidades que tínhamos. E isso tudo, essa combinação toda realmente traz para a mulher um peso que ela não tinha antes e coloca a mulher também lado a lado com o homem nessa questão. Tem uma combinação aí que é isso que a Carla falou, é a adição de uma série de responsabilidades, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas adita a isso a manutenção de 2 componentes devastadores no dia a dia, que é filhos e a casa. Sim. A mulher continua sendo a responsável pela casa pesada. E filhos, o homem... responsável pela manutenção da casa. Isso. Dona Magda, mas eu quero trazer... hoje está bancando a casa. Eu quero trazer uma estatística... Você conhece alguma assim para me apresentar? Eu conheço. Não, só para a gente falar que hoje... As mulheres também, né? 40% dos lares são mulheres que, além de comandar, elas sustentam, como a Magda ressaltou. E também muitas famílias onde a mulher acaba sendo essa figura, além de sustentar, ela também é a única, porque a gente tem um abandono paternal que acontece também em diversas comunidades. Então, além disso, a mulher tem responsabilidade dos filhos, sustentar a casa e, às vezes, é o único sustento. Então, a gente agrega todos esses valores do estresse associado a essa posição que ela acaba ocupando, mas o que eu gostaria também de acrescentar, e me surpreendo também com o número de amigos que começaram a fazer check-up justamente porque outros amigos começaram a ter mal súbitos. A gente fala que às vezes, só vou começar depois dos 30, depois dos 35 a fazer os check-ups, quando na realidade as pessoas de 20 anos têm esses ataques cardíacos, o que é surpreendente, porque entre aspas é uma pessoa que tem responsabilidades, mas não vive o estresse do dia a dia. Mas hoje a gente coloca às vezes dormir mal, não se exercitar, as comidas hoje que existem no mercado, principalmente as congeladas, as rápidas, que a gente acaba comendo, quando na realidade acaba sendo muito prejudicial à saúde. E tem um aspecto genético também, né? Porque existem pessoas hipertensas com 20 anos de idade. Exatamente. Eles se defendem na morte súbita exatamente, eles se defendem na morte súbita em relação à genética. Mas tem 2 componentes e um quis trazer aqui. Você lembra-se que eu trouxe que hoje a mulher já fuma mais que o homem. Sim. A mulher já fuma mais que o homem. E aí, em relação à bebida, eu digo que a mulher já bebe tanto quanto o homem, que eram fatores que elevam pressão, né? Que elevam pressão. Então, eu acho que a mulher hoje está num nível de competição igual, né? Com estresse, bebendo e fumando igual. Mas continua ganhando. E aí estamos no jogo. Que isso é uma sacanagem. E essa questão da mulher no mercado de trabalho e com a casa também para cuidar, isso estressa muito, porque a mulher fica longe dos filhos e fica preocupada com o cuidado dos filhos. Então, se sente culpada por estar longe. Então, é uma combinação explosiva. Que não é nem questão de culpa, às vezes é saudade mesmo. E tem uma questão muito clara que é o seguinte, educar é dar limite, não é agradar a criança. E aí é complicado tu oferecer limite numa situação em que tu estás ausente, né? Então, isso também é um fator que hoje em dia tem complicado a situação. Às vezes o homem sai, então ele fica mais na situação de oferecer estímulos, alegria, momentos mais de prazer para as crianças, e a parte do dia a dia, do cotidiano, sobra para a mãe, né? Então, isso também... Doutor Estevão Rodrigues...
até a questão histórica, né? Que a mulher sempre teve esse papel de do lar, então quando ela abandona o lar e acaba tendo... Vem a culpa. Vem a culpa, A culpa existe na nossa vida sempre, enquanto parece mãe. Que o homem já é natural que ele saia para trabalhar. A mulher não, então ela se sente culpada por parece falhar na obrigação de estar sempre disponível. O doutor Estevão Rodrigues mandou uma mensagem aqui colocando um componente a mais que eu quero lançar na mesa. A pílula anticoncepcional. Ah, pois é. Ela incrementa ela já evoluiu muito, mas ela incrementa o risco de infarto na mulher. É a combinação do estresse, que a Carla e a Ana falaram, combinação do estresse com a pílula anticoncepcional. E aturar determinados maridos malas. É verdade. Nem todas podem terminar o casamento com 1 semana, 10 dias. Não é meu caso. É o meu caso, consegui. Mas não teve hoje uma juíza de Brasília que, segundo o deputado Paulo Pimenta, deu uma liminar e 18 minutos depois cassou a liminar dela? Então, eu procurei pode ter casamento de 18 eu procurei minutos. no site da Justiça Federal e não achei a liminar, mas confio na palavra de um deputado federal, né? Deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores. Ele gravou uma live na internet, na sua página, dizendo que, olha, conseguimos uma liminar bloqueando a liberação dos recursos por parte do presidente Bolsonaro da última semana, que é uma clara tentativa de comprar a votação, não sei o quê, 18 minutos depois ele gravou outra live. Pois é, a magistrada repensou e cassou a própria liminar, coisa e tal, 18 minutos depois. Tu viu? Entre uma live e outra. Se separar em 10 dias. Eu acho que é o recorde mundial. Eu acho também. Mais um para ele. Eu acho que é o recorde mundial. Aliás, sobre essa liberação de verbas que a gente falou ontem aqui, tem uma informação a dar. Eu fui dar uma pesquisada. Você sabe qual o partido que mais recebeu verba liberada? PT? É. Olha. O PT que está fazendo barulho e da verba liberada, ele recebeu quase 70 milhões de reais da verba que foi liberada. Foi o partido que mais recebeu dinheiro. E é o que está encrencando com a liberação de verba. Vai entender, senhor. Mas se às vezes é o mais beneficiado, é o que mais incomoda, justamente porque entende que esse é o meio de fazer pressão. Quanto mais tu segura, mais tu se opõe, e daí tu vê que do outro lado a torneirinha vai abrindo conforme a oposição aumenta, eu acho que é claro, dentro da visão política, se vai ser beneficiado, se incomodar, vai incomodar cada vez mais, né? A gente fala que nem uma criança, quanto mais ela chora, mais doce tu dela, vai continuar chorando. Vai testando o limite do pai da mãe. Até o doce acabar. É verdade. Vai testando o limite. O Marco falou agora, começou tudo com a morte do Paulo Henrique Amorim, mas hoje também, infelizmente, na madrugada desta quarta-feira, mais um PM em serviço, dentro da viatura, ainda sentado no banco, foi brutalmente assassinado por alguém que estava dentro de um carro roubado. É uma história bem mais longa, mas é assunto do Chicão. O que eu acho, dona Magda, é o seguinte: a sociedade hoje, eu falei sobre isso com várias pessoas, e várias pessoas estão começando a acreditar que a justiça por mãos próprias vai ser o caminho no Brasil. Infelizmente, isso aí. O linchamento já é uma coisa que já existe no Nordeste e no Rio de Janeiro, principalmente em beira de praia. Porque está acontecendo o seguinte: os caras estão matando brigadiano, policial. Então, o que resta para nós, cidadãos comuns? Desarmados. Desarmados nenhuma. As leis é tudo a favor do marginal. A arma é tudo pro marginal. A justiça é tudo pro marginal. A morte desse menino, desse guarda aí foi uma coisa absurda. Porque Dona Magda, ele foi abordar. Tinha uma barreira que estava abordando vários carros. O cara foi abordar o carro para documentação e levar um tiro. Não foi, era um carro roubado. Foi isso, Chicão. O carro era um carro roubado, não. Era numa abordagem que estava atrás do carro roubado. Vamos lá. A viatura da polícia olhou o carro, tá? E viu que era um carro roubado. Aí chegou perto, não era uma barreira. Chegou perto para interpelar e antes de fazer qualquer coisa, tá? Eles dispararam. E um dos disparos matou na hora Dona Magda, a senhora sabe que essa matéria hoje nós... Enfim, Dona Magda, tudo bem, não é abordado, mas, não é assim. Mas a natureza do crime veio através de uma abordagem, atrás de um carro roubado. A essência da história foi essa. E essa história que ocasionou a morte de uma pessoa completamente indefesa dentro do carro. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: nós estamos vivendo em Tombstone. Então, tem que partir para o linchamento mesmo.
Eu sou só aquele cara que você é assaltado, eu vejo alguém assaltar alguém, eu vou pra cima do ladrão. Porque justiça não vão ver nada. Não vão ver nada. Então, só pra gente recapitular esse assunto, eram 3 homens que estavam dentro de um carro e tinha uma mulher junto com eles, tá? Um deles fugiu, né? Que é quem disparou. Pensa-se que é quem disparou. Porque os dois que estão presos... Os dois que depuseram disseram que não foram eles. Foi um menor de 17 anos e mais um de 21 anos. Que Olha a ali, polícia dona, conseguiu. ali, Esse é o brigadiano, que foi brutalmente assassinado, e mais a mulher. Aí há controvérsias, a polícia continua procurando o outro, mas já sabe quem é, e é uma pessoa que tem uma ficha bem extensa. Está com progressão de regime. Exatamente. Progressão de regime. É essa papagaiada brasileira que tem que acabar. Dona Magda, nós discutimos hoje no programa, eu tive a honra de estar na Rádio Grenal hoje ao meio-dia. Como é que é o nome do nosso programa? Dupla em Debate. Dupla em Debate. Convidado com o Del Pisol, um abraço, obrigado pelo convite. E o delegado Benhur, com toda essa experiência do áudio, da sua experiência nesses anos, ele disse que os bandidos estão tão agressivos e as armas são tão letais que ele sugere um exemplo que existe no mundo. Tu anunciar a tua presença com o megafone. Sai do carro e se apresenta. Se eles não fizerem... Como faz a polícia americana. Se eles não fizerem, aí tu estás autorizado, porque se tu recebe tu tá dentro de um carro, eu recebo uma vaga, desce do carro. Eu desço do carro porque eu não tenho nada a temer. Se a pessoa não descer ou não obedecer o comando, estaria dando autorização à polícia para que ela pudesse, então, ser ativa e não reativa. Então, isso eu disse, olha, eu vou divulgar isso aí, vou procurar fazer, que isso repercuta. Tá demais o negócio. Não, que isso repercuta. das soluções. É uma proteção, não dá mais para abordar carro. Exatamente. Porque os carros com fio, com esses vidros, fumê. Isso, filme. Tu vai abordar um carro, o cara dali de dentro te dá um tiro. Aí as perguntas eram assim, mas como é que os brigadianos chegaram neles? Os brigadianos devem ter atirado. Não, o brigadiano não desceu da caminhonete. Pois é, isso, ele foi assassinado sentado no banco da caminhonete. Então tem assim, a polícia está precisando ter carro blindado. Exatamente. E talvez não sirva, porque a gente sabe que eles andam de fuzil, né? Então, quer dizer, a blindagem talvez não adiante. A polícia tem... E assim, a gente tem que começar a pensar, infelizmente, sobre o que o Chicão disse, eu não concordo, justiça com as próprias mãos é um perigo. Nós vivemos... selva. É selva absoluta e não dá para acontecer, Chicão. Agora tem que começar a, como disse o Ruschel, agir de outra forma, ter outra possibilidade de abordagem e pensar em pena de morte. Nesse caso, é pena de morte. Porque os bandidos precisam começar a entender que vai sobrar medo do que eles também. fazem. Exatamente. Eles fazem, agora eu vou ficar impunes. É o que acontece sempre. Mas olha aqui, a polícia... imagina o inverso. O sujeito atirou, errou, a polícia atirou nele, matou 2, 3, estavam dentro do carro e tal. No outro dia tem algumas rádios aí, alguns comentaristas aí, de umas rádios aí, de televisão. O excesso da polícia, a polícia cometeu excesso, cometeu isso, cometeu aquilo. Para com isso, rapaz! Mas em contrapartida, a gente também tem que lembrar que ontem mesmo nós falávamos de um senhor que achava que era o seu carro que tinha sido roubado e simplesmente saiu atirando. Sim, era um agente penitenciário. Era um agente... a contrapartida também do poder... Não, para aí um pouquinho. Numa semana que nós tivemos 3 policiais assassinados por bandidos, esse sujeito errou, mas ele não era sequer policial, ele era um agente penitenciário sem treinamento de ataque e defesa urbano. Portanto, era um sujeito despreparado para andar com arma na cintura. Ele não tinha treinamento... Mas tinha familiaridade com arma porque usava dentro da penitenciária. Sim. Ele era treinado para o uso da arma. Mas não adianta você aprender a manusear a arma, você aprender a manusear, engatilhar e atirar, isso num ambiente controlado. O problema é que, num ambiente urbano, você precisa de um treinamento especial. O agente penitenciário não tem esse treinamento. Mas eu não terminei porque no momento que tu permite que os profissionais também façam isso, quem sabe uma pessoa não vai também se achar na liberdade por estar portando uma arma, por ter uma arma que ela também pode fazer justiça com as próprias mãos. A gente dá a liberdade de pessoas que têm o treinamento, que têm a especialização, mas também de pessoas que podem andar armada, que estão na rua e acham, eu assaltei. O caso do Chicão, é natural que a gente vá reagir ao ver uma pessoa em perigo. Mas será que nós temos o treinamento
treinamento específico para no momento de tensão a gente dar um tiro no assaltante, sendo que eu não sou policial, não tenho, porque tu também Sim, mas que faça o treinamento, que os clubes de tiro estão aí. Que faça o treinamento. Mas não sei se um treinamento de tiro seria para atenção específica dentro de um mas treinamento de defesa. Conhece o treinamento de tiro. O treinamento de tiro é para a defesa. O treinamento de tiro é para a defesa. E o treinamento de defesa pessoal urbano, você se prepara para situações. Claro. Não, pensa bem, o sujeito... Não, mas no caso, eu poderia, se eu ver alguém sendo assaltado, eu posso dar um tiro mesmo, não estando me defendendo, eu estou defendendo um terceiro. Isso se chama legítima defesa de terceiro. Se alguém está desarmada, devidamente presenciares uma coisa dessas. Alguém está assaltando uma outra pessoa e você está com uma arma legalizada e com um porte, você tem o direito de sacar a arma e intervir. E se o sujeito virar para você com arma na mão, você tem o direito de atirar. E se nesse meio tempo passa alguém, eu dou um tiro nessa pessoa, assim. Desculpa, pode parecer, mas eu acho assim meio arriscado. Essa é a bala perdida. Assim como morre gente de bala perdida. Não, porque sempre que você aperta o gatilho, você assume um compromisso com a bala. Até onde a bala for, a responsabilidade é sua. Então, assim, mesmo que você tenha um pretexto para tentar impedir, você atira, erra o tiro e acerta numa outra pessoa, a bala perdida, você é responsável. De boas intenções o inferno está lotado, né? Por isso que quando alguém saca uma arma, ele tem que ter consciência da responsabilidade. Consciência da responsabilidade. Tanto que no treinamento, você nunca deve sacar uma arma com o dedo no gatilho, a menos em caso de risco iminente. Aí você pratica treinamento para sacar em 2 segundos, 1 segundo e 8. E não pensa que treinamento de uso de arma é uma coisinha assim, não. É uma coisa que tu leva muito tempo, horas e horas, sabe? Muito tempo. Não é bem assim que eles... Tu faz um treinamento e eles te largam já com uma carteirinha. Não é assim, não. É bem mais complicado justamente por essas coisas. E caríssimo. Vamos mudar de assunto, Mário Barcelos? Podemos mudar de assunto. Eu vou falar da Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Uma boa mudança. Sim, para trocar, porque o meu pensamento é a favor da pena de morte, não tem que dar moleza para esses vagabundos, porque eles não dão moleza nenhuma, não tem piedade nenhuma. Eu já fui assaltado, já levei coronhada na cabeça, tem um buraco na cabeça, mas isso é outra história. Quero falar da Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é indiscutivelmente a maior atriz viva brasileira. E talvez nunca tenhamos uma outra atriz do mesmo porte, da mesma categoria, da mesma elegância da Fernanda Montenegro. Uma mulher que nunca foi bonita, a bem da verdade, mas pelo talento... Precisa. Sim, mas o talento não precisa. Não precisa ser um grande papel. Tem que ter talento. Os grandes papéis... Isso aí, é isso que ela sempre fez durante toda a sua vida. E ela é convidada para receber prêmio, né? E agora a Academia de Cinema Brasileiro convidou ela para receber um prêmio. E ela disse, olha, eu vou agradecer, mas se tiver que lembrar de mim, lembre pelo que eu fiz. Eu estou com 90 anos. Nossa. 90 anos de idade, a Fernanda Montenegro. Eu não quero mais ser homenageado. Sabe, mas falou numa boa, não é sapato alto, aquela coisa. Não, nada a ver. Ela é uma pessoa tremendamente humilde, ela tem paciência com os novatos, aqueles que estão começando. As pessoas tremem quando um ator novato vai contracenar com a Fernanda Montenegro, começa a tremer, né? Começa a tremer. É uma responsabilidade. Você contracenar. Eu tive um amigo que contracenou com a Fernanda Montenegro. Ele disse que a fala não saía. Eu ri, porque ele é um bobalhão, é um brincalhão e tal, essa coisa toda. Então, Fernanda Montenegro, realmente você é fantástica, mulher maravilhosa. Chega aos 90 anos, como o Lima Duarte também, que vai fazer 89, trabalhando, atuando, com a cabeça a 1000 por hora. Eu tenho a impressão que o que preserva a saúde mental, a agilidade mental, é justamente o trabalho, né? O teatro, principalmente, Mário. Sim, porque... E tá com as pessoas, é como... né? Tu lês muito, então Graças a tua cabeça está sempre maravilhosa. Tu tem uma... Ela é a mesma coisa, é o exercício do teatro. A senhora vendo que ele já está provocando. Tá, mas ele deixa. Agora, eu só queria uma observação. Aí é que vem... Agora, é o seguinte, eu pergunto, a filha dela saiu do lado do avesso dela, né? Porque nada a ver. Tudo, não aprendeu nada com a mãe como ser humano. Como pessoa. A Fernanda. Ela tem um talento maravilhoso, mas... Desculpa, só queria trazer uma observação que, falando de Fernanda Montenegro e da inteligência dela, sobretudo, eu acho impossível achá-la feia. Porque eu acho que a verdadeira beleza
está justamente na inteligência. Uma mulher inteligente é tudo, eu acho. Sinceramente, eu não consigo achar a Fernanda. Ela é expressiva e ela se dispõe a 1000 papéis. E ela é destituída de vaidade. Grega, né? Ela é destituída de vaidade, mas a inteligência dela a deixa estupenda. Tem uma cena na televisão brasileira que é inesquecível. Eu continuo achando que ela não é bonita. Que ela não é bonita. Tem uma cena das telenovelas brasileiras que é inesquecível. 2 atores da estatura do Paulo Otran e da Fernanda Montenegro fizeram uma cena pastelão, lembra, Mari? Sim, Guerra do Sexo. Guerra do Sexo. Um jogou gol no outro, o outro virou o outro. Tenta imaginar 2 monstros sagrados do teatro, do cinema e da televisão fazendo uma cena pastelão. Aquilo mostra que... Mas comédia, Vitorino, é a coisa mais difícil de fazer. Fazer um drama é muito mais fácil do que fazer uma comédia, porque a comédia tem tempo. Não adianta, não é qualquer pessoa que consegue fazer comédia. Drama ainda dá pra treinar um pouco mais e tal. Não, mas eu digo, agora, os dois se dispuseram aquela cena pastelão, aquilo foi espetacular. Mas deve ter sido maravilhoso dentro da carreira deles. São atores excepcionais, né? Sim, eles estão acima dos próprios papéis. E haja doce, torta em cima do outro. Eles estão acima dos próprios papéis. O Jack Nicholson, um ator americano multipremiado, que disse isso. Ele disse, olha... Antes de partir. Fazer vilão, fazer não sei o quê, fazer coitadinha é fácil. Fazer rir é difícil. Fazer rir é muito difícil. Muito. Doutor Ruxo, o senhor está tão sério? Está tão sério, dona Maida. Por quê? Porque fatos paralelos acontecem, o mundo não para. O meu cérebro, ele está aqui e acompanha tudo que está acontecendo. Traduzir em um comentário, meu cérebro, ele acompanha tudo que acontece simultaneamente, dona Maida, a esse programa. Então, estou encantado com os debates. E ao mesmo tempo... Muito obrigada. Estava prestando atenção no celular dele. Nos recomende. Pode ser. E tenho notícias. Então, por gentileza, faça porque hoje resolvi trazer cultura ao nosso telespectador. Que bom. Porque hoje ele ouviu uma expressão, ontem, não sei quando é que ele ouviu, por exemplo, que nosso próximo ministro será terrivelmente evangélico. Isso. E aí ele queria saber. E eu fui pesquisar para ser objetivo, critérios objetivos. O que é preciso para ser ministro do STF? Então, eu dividi aqui, gentilmente, dona Maria, entre pré-requisitos e requisitos. Pré-requisitos. Tem que ter mais de 35 e menos de 75, seu Mário. Isso é um critério, é um pré-requisito. Se tu não preencher, se tu não está dentro, tu já está fora. Tu tem que ter um notável saber jurídico. É um critério extremamente respeitável. E o terceiro, uma reputação ilibada. Né? Então, preenchido o pré-requisito, naquele que indique, a indicação é do presidente da República. Preenchido esses 3, aí nós vamos aos requisitos que são complementares. Aí já são requisitos e não pré-requisitos. A CCJ deve se reunir através de 27 membros e sabatinar o candidato a presidente. Os critérios são os critérios dos senadores. Eles podem tratar de qualquer matéria, versar sobre qualquer matéria. Pode ser jurídica, pode ser técnica, pode ser filosófica, pode ser religiosa, não está proibido nenhuma matéria. E aí vem o segundo requisito. Ele precisa sobreviver a uma votação por maioria simples desta comissão, para ir então para o último, que é a aprovação do plenário, do Senado. Sim. Então, dos 81 votos, ele tem que receber 41 votos para fazer esta aprovação. Feito isso, então, ele volta para o presidente para então que ele subscreva sua própria indicação. O último ministro que tivemos foi o ministro Alexandre de Moraes, em 2017, quando do falecimento do ministro Teori Zavascki, naquele acidente lamentável, né? E ele foi, eu anotei aqui, o 27º ministro desde a democratização desde a Constituição de 88. Essas condições objetivas, em 2, o Toffoli já não passava, né? Sim. Notório saber jurídico, não, porque é um jurista ruim. A fama dele era de rasteiro como jurista.
tem histórico nenhum. Não, ele fez 2 concursos e não passou. Eu não sei. Pior histórico dele é até nem péssimo. esse o problema, mas eu digo o seguinte, não tem histórico como jurista, ou seja, era um nada, era advogado do PT. E o outro requisito que ele não preencheu é a conduta ilibada, ele tem condenação judicial. Pois é, né? é isso. Aliás, em sede de recurso, o processo sumiu, né? Muito bem. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nesse recado agora, que é muito importante. É um recado da Clínica Odontológica do Dr. Elísio Marques. Olá, hoje eu vim dar uma dica para aqueles que usam dentadura. Sabia que quando você mastiga acontece uma perda óssea generalizada na face, deixando sua aparência muito envelhecida? Para reverter esta situação, basta fazer implantes dentários. Somente assim você volta a ter um rosto mais jovem. Este é um investimento que vale a pena quando feito por um especialista com muita experiência. Então, o que você está esperando? Marque uma consulta, ligue 51-3204-3204. Você vai adorar. Tá aí, o recado está dado. E a Clínica Odontológica do Dr. Elísio Marques fica na Avenida Goethe, número 147, aqui em Porto Alegre. E o telefone para você marcar a sua consulta é o 3204-3204. Se você não for dessa região, o prefixo é 51. Não perca tempo. Vai ficar mais bonito, vai ficar bem mais bonito. E o tal do fundo eleitoral que já tirou a nossa tranquilidade de tantos outros telespectadores já na outra eleição, que na verdade nasceu para fazer uma compensação por terem tirado o financiamento das empresas, o financiamento empresarial, pode aumentar agora para 2020. Isso porque o relator do orçamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias colocou no seu relatório, colocou um parecer, o nome dele é Cacá Leão, ele é do PP da Bahia, ele colocou um parecer para aumentar um pouquinho mais a possibilidade do fundo eleitoral. O que acontece? O fundo eleitoral vem de emendas da bancada, lembra das emendas da bancada? Tem um valor X para emendas da bancada. Pois ele colocou 1% da receita corrente vigente para as emendas da bancada. Na PEC, que estabeleceu esse fundo eleitoral, é 0,8%, ele previu 1%, então deu já uma aumentadinha. E antigamente não, continua valendo, mas conforme o parecer, né, diferente do parecer, era o ano passado 30% desse 0,8%. Agora ele passou, segundo o seu relatório, de 40% para 44% em cima de 1%. Então, primeiro, ele aumentou o valor das emendas de bancada. Como é o nome do seu coisinha aí? Cacá Leão. De que partido é? PP. Do PP? Da Bahia. Do PP. Ô, seu Cacá, o que Cacá que o senhor está fazendo com o dinheiro público, seu Cacá? Não, perigo. Pô, para um pouquinho. O PP não tem direção nacional, não tem alguém para dar um rumo ou dar um para-te-quieto nesse sujeito? Pô, esse fundo eleitoral já foi uma vigarice que inventaram. Deu uma confusão, porque tudo que é partido tinha problema de distribuição de recursos. Aparecia candidato laranja, deu confusão para todo mundo, porque, claro, você larga um caminhão de dinheiro às vésperas da eleição na mão dos caciques dos partidos, essa gente faz a festa. E o seu cacaca esse aí, pô, Cacá-leão. Sabe, não, de leão não tem nada. Quer ver? Isso Olha de o leão número. tem muito. Tem fome? Ano passado, grande? Ano passado, 1,7 bi. A possibilidade para 2020, se isso continuar, se isso realmente se realizar e tudo mais, 3,7 bi. Ou seja, mais do dobro. Exatamente. Pô, isso é vigarice, gente. Esses caras não... Aí sobe pra tribuna aquele discurso. Não, porque o Brasil, acima de tudo, aí pega a bandeirinha do Brasil e vai lá, porque o Brasil, porque a reforma da Previdência, porque os coitados dos brasileiros no futuro não vão ter negócio da Previdência. Sim, a gente tá a favor da reforma da Previdência, mas não vai um troço desse subir na bancada com a bandeira do Brasil, querer dizer que tá preocupado com o Brasil, tá preocupado com ele e o partido dele. Aliás, deve ser dirigente de partido.
Eu vou olhar depois a direção nacional do PP para saber se esse sujeito não está metido. Porque é a única explicação que eu encontro. Sabe o que ele disse ainda? O relator nega que seu parecer signifique obrigatoriamente um aumento e disse que apenas fez constar a previsão na LDO. Segundo ele, se trata de uma autorização, já que o valor final será definido apenas quando for discutida a lei de orçamento anual. Se colar, colou. Imagina se não vai colar essa. De 0,8... Quem é que vai querer votar contra? Passou de 0,8 para 1. Passou de 0,8 para 1 e dentro desse 1% aumentou de 30 para 40 para 40%. E a gente que paga, né? Exatamente. Tá, o seu Cacá, o senhor foi na aula de matemática? O senhor foi na aula de matemática, o senhor sabe que 0,8 é menor que 1. Não, e botar uma lupa, e mais, dizer, ó, tamo e de olho. 30 para 40% também 44, é um percentual que aumenta. 44. É. 30 para 44, aumentou 50%. Vai ganhar isso. 30%. Vai tentar ganhar isso. Não, é uma vigarice que vou te contar. E aí esses caras são eleitos. Tico Antofani, o que te preocupou na entrevista do Renato Portaluppi? Não, o que eu acho que o Renato Portaluppi, eu sou fã dele, dona Magda. Conheço o Renato Portaluppi desde que eu comecei na televisão, em 83, quando tinha o programa Miss TV. Ele namorava na época uma garota que concorria, então vivia no água na boca. Ele sempre foi um cara muito descolado, mas um cara com uma personalidade muito forte. E o que ele falou a respeito do Bolsonaro, eu admiro mais ele ainda. Ele falou aquilo que todo cidadão deveria falar. Quem não está a favor do Bolsonaro, dona Magda, está contra o Brasil. Porque ele é o presidente do Brasil. Sim. Ele está tentando fazer esse Brasil melhorar um pouco. Como o Vitorino estava falando, esses cacacas aí estão destruindo o Brasil desde que o PT destruiu o Brasil. Ele está tentando reformar um pouco o Brasil com as melhores das boas intenções. Então, esses episódios da Copa América, estava no jogo contra a Argentina, estava no jogo contra a Bolívia, o jogador não comentou. Né? Os jogadores todos chamaram ele de mito, sabia, mano? Eu sei. Todos os jogadores têm uma admiração por Bolsonaro, Neymar, todo mundo. E o Renato disse assim, quem não está com ele, está contra ele. Então eu achei isso legal, achei bacana isso. Dona Magda, eu queria falar só um pouquinho do Jornal O Sul, do Cláudio Humberto. Cláudio Humberto, ele tem uma coluna todos os dias. Muito feliz. Uma coluna todos os dias no Jornal O Sul, do Cláudio Humberto. Achei ele um excelente, maravilhoso jornalista. Bom, então ele citou um fato acontecido no governo do Ildo Meneghetti. Poucos de vocês se lembram aqui do governo Ildo Meneghetti. Foi prefeito de Porto Alegre 2 vezes governador. E naquela época existia o Partido Libertador, o PL. São as famosas denúncias caluniosas. Aí o governador recebe um dossiê sobre um representante do PL que estava no governo, não sei se era o secretário e tal. Aí ele demitiu imediatamente. Esse cara não serve no meu governo. Falava assim, não se entendia metade com o doutor Ildo Meneghetti, que era uma figura simpaticíssima. Aí o presidente do partido, o doutor Décio, que era um político muito conhecido, Martins Costa, à época, foi falar para os correligionários, né? Olha, conversei com o governador e o governador me mostrou todas as calúnias que foram ditas contra esta figura. E pior que elas eram verdadeiras. As calúnias eram verdadeiras. Então, ele concordou com o governador do estado. Quantas coisas são colocadas na imprensa brasileira, quantas coisas são ditas que são absolutas verdades, mas se tornam calúnias quando são distorcidas. E eu sempre falo, não importa o fato, importa a versão do fato. Pois, Marli, já que tu falaste assim, não se entendia metade do que ele dizia, eu quero dar uma boa notícia, aliás, uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica aqui em Porto Alegre especializada em audição? Estou falando da Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, paciente que não se adapta com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito, muito, muito séria. Ela pode acelerar a perda da memória e o declínio cognitivo do paciente. Portanto, se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Ligar para o número 3061-7373. Se não for dessa região, use o prefixo 51 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Roberta.
Magda, a Bolsa hoje fechou com um novo recorde. Ela chegou durante o pregão, chegou a mais de 106 mil pontos e fechou em alta com 105.817 mil pontos. Isso significa que, na verdade, o mercado já havia precificado que hoje iniciaríamos finalmente a votação da reforma da Previdência. Ou seja, para a nossa macroeconomia é muito importante que essa reforma seja aprovada. Diga-se que, na verdade, assim, desde o governo Temer, desde 2017, havia uma reforma tramitando no Congresso que se buscava uma economia de 500 bilhões. E tudo leva a crer, mesmo enxugando, que a gente vai ter uma economia em 10 anos de 800 a 900 bilhões de reais. Isso é importante para que haja os ajustes fiscais. Mas não foi só isso. O dólar fechou em baixa, fechou bem, fechou com o menor patamar desde fevereiro, em 13,75. E o que acontece? Na verdade, o Banco Central americano, o chefe do Banco Central americano, ele mencionou que está, sim, atento às movimentações internacionais, aonde o mercado internacional não está com um crescimento. E, com isso, ele pretende, sim, baixar os juros americanos, inclusive nesse mês ainda, há uma perspectiva clara. E lá nos Estados Unidos não tem meio-dice. Aquilo que eles realmente organizam, eles cumprem. Por quê? Porque se sabe que, em se tratando de economia, a gente precisa ter confiança. E confiança é a gente cumprir com aquilo que a gente combina, né? Então, as bolsas do mundo inteiro bateram recordes, inclusive nos Estados Unidos, as bolsas chegaram às suas máximas, né? E tudo indica que sim, que o nosso governo, assim que cumprir com essa primeira agenda, que segundo o ministro Paulo Guedes da Economia diz que era fundamental que houvesse a reforma da Previdência para trazer um ambiente de negócios favorável ao investimento estrangeiro. Agora sim, nós precisamos das micro-reformas. E aí vem a reforma tributária, vem uma série de medidas, uma questão que tem que ter muito investimento na nossa infraestrutura. Agora, dinheiro nós aqui no Brasil não temos. Por isso que sim, precisamos do mercado externo, precisamos dos investidores, precisamos colocar a lupa na Bolsa de Valores, mesmo não investindo, porque é ela que vai nos direcionar em relação àquilo que mais faz o investidor vir, que é expectativas. O recorde histórico hoje, 105.800 pontos. Nunca se vendeu tantas ações de empresas brasileiras. Confiança no país. Nunca se vendeu tantas ações de empresas brasileiras. O dólar recuou a 3,75 e continua recuando. É movimentação de mercado. Eu já disse aqui, vou repetir, nem sempre o que é bom para o mercado é bom para a gente, nós, cidadãos normais. Eu acho que ninguém tem investimento em bolsa aqui. Acho que com exceção... No máximo eu tenho dinheiro dentro da minha bolsa. O Mário Barcelo tem o Mário Barcelo tem dinheiro na Suíça, coisa e tal, mas eu acho que não na confeitaria suíça? Ele tem uns trocadinhos lá. Então, assim... Estou com a Suíça crescendo aqui. A Suíça cresceu. Mas, em relação aos Estados Unidos, que a Roberta estava falando, hoje eu recebi o convite para almoçar lá com o meu amigo Foguinho e a esposa dele, a Denise. A Denise faz o melhor chile mexicano que eu já comi na minha vida. Obrigada, Denise. Eu gosto muito de ti também. Melhor chile mexicano que eu já comi na minha vida. Eu chego a encher o saco do Foguinho para saber quando é que a Denise vai fazer. Muita pimenta? Bom, eles me convidaram... Vamos ver o nariz dele amanhã, vai dizer. Eles me convidaram para almoçar com eles e eu estive conversando. A Denise, praticamente toda a família da Denise mora nos Estados Unidos, né? O Foguinho também tem familiares lá. Eu estava conversando com eles e ela chegou agora dos Estados Unidos, estava me contando os dois uma coisa interessante. Você viu que essa pressão contra os mexicanos do Trump parou? Sim. Por causa Sabe por quê? Falta mão de obra. O desemprego nos Estados Unidos está em 2,2%. Isso, tecnicamente, abaixo de 3% é considerado pleno emprego. Falta mão de obra. Não tem balconista para padaria, frentista para posto de gasolina, porque o americano não faz esse serviço. Não é verdade. Então, assim, o Bolsonaro está de boca... emprego. O Bolsonaro está de boca fechada, não xinga mais os mexicanos, o muro entrou... Bolsonaro ou Trump? Bolsonaro não, o Trump... Cuidado do Bolsonaro, lá de explica. O Trump está de boca fechada com o negócio dos mexicanos, não fala mais do muro, está quietinho. E vai se reeleger. E está louco que de vez em quando algum mexicano consiga furar o esquema lá da fronteira e entrar.
Ele vai abrir um furinho ali para ver se os caras passam. Você vai em alguns bairros americanos, de cidades americanas, você vê que não chega a ser subemprego, mas o emprego, digamos assim, mais braçal, é todo ele de latinos. É limpeza de hospitais. Assim. Limpeza, frente com os hoje entregador de pizza. A vida da mãe aqui no Brasil e a dela, e mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos, fazendo faxina nas casas das pessoas. Sim, e ela tem carro e casa própria. Não, tem carro, casa própria, lá e aqui. Lá e aqui. Agora pergunta... Chama... Agora, tu sabe como é que é a limpeza dela? Não tem CLT, né? É um paninho assim. Lá não tem CLT, né? Não tem justiça do trabalho para encher o tem saco. lavador de não sei o quê, em 2 horas não, ela não vai tem justiça do trabalho para encher o saco. Ninguém quer fazer. E ganha por hora. Então, assim, o fenômeno curioso foi esse. O Trump, de uma hora para outra, calou a boca e passou a amar os mexicanos. Mas o Trump está fazendo excelente trabalho na prática. Passou a amar os mexicanos. E lá é mais ou menos como aqui, polarizou, né? Tem os contra o Trump e os a favor. E é o mesmo perfil. Quem é que está a favor do Trump? Pessoal da economia, mercado, coisa e tal. Porque os americanos, ao contrário do brasileiro, ele não busca plano de carreira nas empresas. Se você entra numa empresa como, por exemplo, como analista financeiro, você pode ficar a vida inteira como analista financeiro. O teu patrão vai te dando aumentos porque ele não tem interesse em tirar você dali. Isso foi um ensinamento hoje que o Foguinho me passou sobre as empresas americanas. Então, aquele negócio, de analista financeiro vai virar gerente financeiro, para virar superintendente financeiro. Não. Você pode passar a vida inteira se você quiser. Porque o interesse que os americanos têm é que você tenha livre iniciativa, você seja empreendedor. Eles preferem que você tenha uma carrocinha de cachorro-quente do que você seja um empregado frentista de posto de gasolina. Gustavo, te interrompendo, eu só gostaria... Foi aprovada a Previdência. A Previdência. 379 votos, sim. Não, 131. Puxa. E aí é que vem, então... 379. E o mercado... Ele precisava 308. 131. Do Alvarez nos auxiliou. Não, e aqui... Está no G1. Mas olha bem, foi aprovado o texto geral. Agora vamos votar os destaques. Mas olha bem, os destaques de bancada. Aí que vem por um acordo de liderança... por um acordo de liderança, eles decidiram que os destaques individuais seriam rejeitados. Mas era uma lenda para seriam rejeitados liminarmente. Os destaques, e os destaques de bancada vão ser discutidos agora. A coisa vai madrugar. Não era lenda. Depois dos acordos que foi feito com o Centrão, depois da liberação de verbas, já estava acertado. Mas eu acho assim, ó, Ruxo... Não havia nenhuma incógnita. Mas como todo mundo é meio falsário... Mas assim, ó, para quem que vota... Eu vou ser sincera, se tu me dá licença, Ruxo, para quem viu uma manchete, aonde eu vi um governo que era presidente da República, vindo do povo, um trabalhador que se dizia que estava fazendo justiça social, comprando votos, e o mensalão, para quem viu o mensalão, a gente vê que as medidas provisórias que, sim, foram escolhidas neste momento, isso não é nem coceguinha. Tu vai me desculpar. Porque assim, a gente é de uma geração que viu o mensalão Não é isso que eu falei, doutora. O que eu falei é que gera uma sensação... Calma. É que gera uma sensação de que essa previdência, tá? Ela foi comprada. E não foi comprada. Ela está sendo muito discutida. E é por isso que ela está sendo enxugada. De quase 1 trilhão e 200 bilhões, ela está em 800. Se chegar a 500, está tudo certo. Tá, mas então, só porque pedir que ninguém interrompa. Vou pedir que ninguém interrompa, respeitosamente. Se algum colega mais entendeu assim também, eu vou tentar explicar de novo. Mas o que eu quis dizer, doutor Roberto, é que eu que preguei a negociação desde o primeiro dia. Quando tu faz a negociação como se fez, tu negocia por partido, se sabe, eu tenho 20 votos, eu tenho 30 votos, eu vendo 50. E a matemática estava pronta. Tu ficando brabo, tu não ficando brabo, o governo anterior tendo roubado ou não ter roubado, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo esta votação e antes de ela acontecer, tu faz estimativas e não havia nenhuma estimativa de que não se alcançasse os 308 votos. É isso que eu pretendi dizer, Roberto. E o que eu quero dizer, Ruxo, é o seguinte, que nós chegamos a 13 milhões de desempregados hoje, graças a uma crise de ética, de moral, de um governo que todos nós apostamos, inclusive quem não votou no PT, queria realmente que o Brasil crescesse. Duvido que alguém não queira crescer. Duvido que alguém se importa se o vizinho está crescendo, se a gente está crescendo, se todo mundo tem emprego. E a gente foi machucado na nossa pior
situação, na coisa que mais corrompe, que é a nossa moral. Tem muita gente que votou no PT e está triste. Tem muita gente que queria estar acreditando no governo de esquerda e que não consegue sustentar devido a tantas barbaridades que foram Roberto, cometidas. Eu não sei se tu está querendo ser candidata a alguma coisa, mas não, eu não quero ser candidata. Eu só estou falando o seguinte... Não, porque tu está fazendo esse discurso em cima da minha manifestação, tu deve estar querendo fazer média às minhas custas. Eu não posso aceitar isso. Não, eu não faço porque média. Eu fiz uma observação técnica e que eu sustentei desde janeiro. Quem pedia a negociação era eu. Quem dizia que tinha que dar, sim, liberação de verba para tu atingir o zero. Quem tinha que trazer o centrão para a negociação era eu. Então, eu estou afirmando, já vou lhe dar para... Eu estou afirmando aquilo que eu sempre afirmei. Então, para mim, tu não vai dar texto, Roberto. Tu vai me perdoar. Para mim, tu não vai dar texto. Não estou dando texto. Eu só acho o seguinte... Não, tu foi oportunista em cima de mim. E tu não vai ser. Tu me respeita como eu te respeito. Muito bem. O que tu ia dizer, Marco? Eu acho que o PT recebeu e não cumpriu a obrigação, então, porque o PT foi quem recebeu mais verba nessa liberação e votou contra. Tá, mas o que tu ia falar, Carla? Pois é, agora eu fiquei perto. Olha aqui, com relação à reforma da Previdência, só para situar alguns parlamentares, porque assim, bancadas como o PSB tinham dito para os seus parlamentares votar contra a reforma da Previdência e estavam dispostos até a expulsar aqueles parlamentares que votassem diferente da informação do partido. E com relação a uma figura pública que vem crescendo, que é uma jovem, que é a Tabata Amaral. Tabata Amaral, que é do PDT. O PDT, da mesma forma, disse que ela poderia ser expulsa. Ela foi lá e disse que, mesmo sendo de esquerda, acreditava que aquela reforma era melhor para o Brasil e votaria do jeito que ela quer votar. E eu acho que cada vez mais isso vai começar a acontecer. O caso mais grave é o do PDT, porque 8 deputados do PDT votaram a favor da reforma. O Marlon... E o Carlos Lupe disse... o Carlos Lupe disse que ele... O Marlon Santos disse, eu quero ver ele me botar para fora do partido. O Pompeu de Matos também, que é o presidente do PDT regional. E o Marlon Santos também. Só quem votou do PDT aqui contra foi o Afonso Mota. Isso. Os outros Quero dois ver expulsar deputados, todo mundo, porque assim, pra Tabata, a cidadania já estava dizendo, vem pro cidadania. As pessoas já estavam se movimentando. Se o Carlos Lupe realmente expulsar todos os do PDT que votaram a favor da reforma, ele vai cortar pela metade a bancada pedetista. Não vai fazer, né, Vitorino? Não vai ter coragem. Dessa vez ele não vai ter coragem. A gente sabe que ele é dono do partido, né? Ele é dono do partido, ele vive da verba eleitoral, vive da... Eu acho que dentro dessa concepção que a gente traz de positivo, eu acho que sempre se tenta polarizar direita e esquerda, certo e errado. Só que eu acho também que a gente vê pela primeira vez políticos que foram eleitos, sim, que talvez com uma ideia ou até sendo oposição e foram escolhidos para, sei lá, quando na realidade são políticos corretos e éticos porque eles estão pelo bem do Brasil. Não é pelo bem do meu partido, pelo bem dessa ideia, pelo bem dessa verba, mas pelo que vai ser melhor. Eu vejo assim, sendo expulsa, a gente só vê um partido que, quem sabe, está viciado numa ideia maior, não quer o bem, mas quer o benefício para a legenda, quando de fato todo mundo deveria estar como a Tabata Amaral, que eu admiro. Coloca assim, ela está lá porque ela quer o melhor. Ela não quer o certo e errado. Ela não está lá ao lado, tal lado. Assim, ela pode pensar até diferente, né, da gente. Ela pode ter um pensamento mais de esquerda, diferente, mas que é o melhor momento. Mas ela entende que o melhor para o Brasil é isso e ponto final. Eu só quero entender minha respeitável bancada aqui. Esse congresso de quem nós falávamos tão mal, que esses deputados eles ficaram tudo bonzinho e patriota agora, só para mim entender. Porque nós estamos aqui há 6 meses chamando o nosso congresso de tudo. Chamando o presidente do congresso de tudo. E agora estamos maravilhados como são patriotas, como são brasileiros, como estão acenando a bandeirinha do Brasil. Pô, eu tô sendo eu estou falando de uma figura em especial. Então, assim, da mesma forma que tu falasse para Roberta, acho que tu também tem que me respeitar na minha manifestação. Eu falei de uma... Não, é exatamente isso. Não, é exatamente isso, Ruschel. Que eu estou te dizendo de uma deputada, não estou falando do Congresso como um todo. Eu estou falando de uma deputada que nem concordo com tudo que ela diz, não sou da mesma linha ideológica dela, mas acho que é uma guria que é o melhor para o país. E acredito que isso seja a democracia, que várias vertentes estejam lá representadas, mas não para o seu bem.
individual ou do partido, e sim para um bem maior, porque lá são representantes do povo. Foi isso que eu quis te mostrar. Esses são mais jovens, Esses pensaram não no fundo eleitoral ou numa emenda ou nisso, naquilo, porque eu também, assim como tu, concordo contigo e desde o início do ano estou dizendo a mesma coisa. Emendas parlamentares que vão parar lá na periferia, que vão para o posto de saúde, são bem-vindas, porque estão dentro do orçamento e tem que chegar para a população. Eu concordo contigo em gênero, número igual. Agora, tu falasse como um todo, generalizou que a gente está achando o Congresso máximo. No meu caso, não é isso. Eu estou colocando nomes aqui pontuais de pessoas que eu estou admirando pela postura que tiveram. São pessoas que têm pouca idade para enfrentar um partido como o PDT, como foi o caso da Tabata Amaral. Eu relembro exatamente que o Centrão trancou, obstruiu até o final. Quando ele se sentiu convencido, seja a maneira que ele se sentiu convencido, isso é problema dele, do Centrão, né? Ele convocou em bloco e nós fizemos essa votação muito superior aos 308 que precisava. Era isso. Então, eu não vejo nenhuma mudança no nosso Congresso. Não vejo mudança no Congresso. E aí disse que a votação não surpreendeu, e a mim não surpreendeu, né? Porque eu venho acompanhando para a passo todos os movimentos desde janeiro, e por isso que eu disse que eu não tive surpresa com a votação e reitero isso. Mário Barcelos. Eu só quero dizer que tudo que está por detrás é a última pesquisa. O que apareceu na última pesquisa? Que o povo brasileiro está apoiando. Foi o que eu trouxe. A notícia é essa. Passou de 41% para 47%. É uma linha ascendente. Foi isso aí que ajudou hoje a mudar a cabeça. Mas eu quero dar uma notícia do Olavo de Carvalho. Meu Deus, tu quer piorar ainda o negócio? Do Olavo de Carvalho. Já sei quem é o... Perdeu mais um. Depois eu vou falar do Cacalhão, já sei quem é. Já tirei Perdeu pela segunda vez pro Caetano Veloso. Caetano Veloso chamou ele de sub-Hitler. Aí ele trocou a ação, perdeu pela segunda. Seu Olavo, o senhor tá indo bem. Vamos lá aqui, ó. Kleber diz o seguinte, viu? Acabei de falar dos policiais e agora mais essa. É eu que sempre digo, ter democracia para isso vale a pena. Ele tá falando do que a notícia que a Carla deu. E o Davi Rodrigues diz assim, Bolsonaro mentiu na campanha, falava, e tem vídeos dele falando que ia liberar 50,50 para o cidadão. Liberar armas para o povo não é esse decreto de lixo dele. Liberar seria assim, cidadão vai com seu dinheiro na loja de armas, com seu RG, e sai na hora com sua arma. Quando eles falam em critérios, na verdade, não são critérios. São tornar um inferno a vida do cidadão para ter uma arma. Aí ele fala, explicasse o processo detalhadamente para se ter uma arma. Até podemos pensar, Davi, mas não é esse momento agora. Vou te pedir para a gente combinar, ver depois todo o processo que a gente pode voltar a falar no programa. Mas hoje eu acho que não Posso é dizer quem é o Cacalhão? Por favor, diga. O Cacalhão é Carlos Felipe Vasques de Souza Leão. É baiano, filho do vice-governador da Bahia. Agora, é isso que eu não entendo. O governador baiano é do PT. Como é que o vice-governador é do PP, Partido Progressista? Porque o Cacalhão é do PP, do Partido Progressista. Deputado federal desde 2015, tem declarados como patrimônio apenas R$760 mil. Mas o mais interessante, Marni, interessante, está na Lava Jato. É da turma. Tá explicado. É da turma. Eu acho que nós é que não estamos com nada que não estamos na Lava Jato. A denúncia do Odebrecht e entregaram o nome dele. Magda, fala. Queria rapidamente, só porque é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, foi meu professor na faculdade. Hoje o Juremir Machado, nosso colega jornalista, ele recebeu o mérito Farroupilha, então gostaria de parabenizá-lo. Uma pessoa extraordinária, sensacional, então fica aqui o meu abraço e o meu reconhecimento, um dos melhores professores que eu já tive, merece muita homenagem. Bom, já que estamos nos beijos, né? Magda, eu gostaria de mandar um beijo para duas telespectadoras muito especiais. A Terezinha Souza, que é nossa telespectadora de muitos anos, é todos os dias, Magda, te manda beijos, gosta de todos da bancada. E a minha sogrinha querida, que trouxe o Pedro, o meu Pedro ao mundo, a Mariure Silber, e um beijo muito especial para elas. Dona Magda, queria mandar um abraço ao pai Paulinho. O pai Paulinho vai ser tema de enredo de escola de samba. Que maravilha! E uma escola de samba. Daqui ou na Bahia? Não, de Alvorada aqui. É uma escola de samba muito legal. O nome da escola de samba, Vitorino, você que tem amigos em Alvorada, se chama Periferia.
Que é a escola de Ele vai samba. ser o tema. Vai ser o tema. O pai Paulinho Sorocaba, vai ser muito bacana. Uma homenagem à cultura afro, né? A religiões afro. Sem dúvida. Por falar em cultura, e agora falou em pai Paulinho, a dona Lídice tinha perguntado, Marli, sobre o... Como é que é? O terrível, não é terrível, como é que foi que o Bolsonaro disse... pastor? Como é que é? É um termo, né? Não é terrível, como é que era? Como é que era a palavra que ele usou? Terrivelmente. Terrivelmente protestante. Terrivelmente. Cristão. Terrivelmente cristão. Terrivelmente evangélico? Evangélico. Terrivelmente evangélico. É Evangélico, não é cristão. Terrivelmente evangélico. Coisas que Bolsonaro funcionariam, né? ia escolher um dos lugares do tribunal seria para um candidato terrivelmente evangélico. Foi exatamente isso que ele disse. E aí a dona Lídice fala, mas o Estado é laico. Mas aí, né, dona Lídice, se for lhe contar, tem tanta coisa que é e que não é, e que acaba sendo... Não teve uma ação aqui de gays, lésbicas, simpatizantes, sócio-atletas, esse negócio lá, que entrou com uma ação na justiça retirando os crucifixos de todas as salas dos tribunais do Rio Grande do Sul? Que é uma boa notícia? A comissão do Senado, Vitorino, aprovou meia entrada para doadores de sangue. A comissão de assuntos sociais já é a decisão terminativa, agora vai para a Câmara. A pessoa precisa doar 3 vezes ao ano, vai ter uma carteirinha e tudo mais. Legal. Mas eu achei uma boa ideia. Isso vai ser colocado dentro da legislação hoje que fala sobre meia entrada de estudantes, idosos e tudo mais. Então vai ser atribuído, segundo a comissão que passou por lá, a meia entrada para doadores. E só falar que Porto Alegre é um dos precursores, né? Porque a gente já tem vários estabelecimentos, incluindo o Teatro São Pedro, o Teatro do Bourbon Country, que eles dão meia entrada para realmente quem é. Mas tem que ter a carteirinha, deixa bem claro. Não adianta chegar lá com o braço furado, não. Tem que ter a carteirinha. Pode ser de outra coisa. Eu não vou pagar mais nada, Marli, porque metade é de doador e outra metade de senil, velhinho. Não é senil, é de idade. Velhinho. Senil, velhinho, eu tenho mais de 60, aqui, não pago metade, a outra metade do doador. Não pago mais nada em lugar nenhum. Eu vou chegar lá. Nessa coisa toda que está acontecendo por aqui, sobrou para mim, ó. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Senhor Ruschel, vou lhe dar um conselho. Saia imediatamente deste programa, porque já faz horas que o senhor não é bem tratado, inclusive pela mediadora. Quero dizer a ele que sou muito bem tratado por todos os meus colegas aqui. Seu Marcelo, o senhor deve ter uma diferença direta comigo. Não. Podemos resolvê-la. Porque se tem uma coisa que eu não faço é maltratar o Ruschel. É verdade, dona Maria. Maltrato o Marli, maltrato o Vitorino. Esse muito. Eu que sou maltratado. Esse muito. Mas esse menino eu não maltrato justamente porque ele é muito maltratado pelos demais. Então eu gosto muito dele, deu uma força pra mim no lançamento do meu livro. Sempre me deu carona. O é um cara que eu tenho muito respeito. É uma excelente pessoa, deu carona. Mas trocou de carro, não dá mais carona. Saudade do Peugeot. Só vem de moto. Olha aqui, eu não entendi. Olha, os parâmetros. Então eu sou péssima. Não, negativo. Só tenho que te agradecer a chamada que você fez do meu livro e a valorização que tu me deu nisso aí. Eu desconto a raiva que tu tem de mim, mas a raiva todo mundo tem. Imagina um cara que nasce bonito, que todo dia tem uma mulher ligando pra ele, quero ficar contigo. Só pode ter ciúmes. É verdade, todo dia tem uma mulher ligando pra tia Ginete do banco. Nossa, eu nem te conto em banco. É um cheque, eu nem conto em banco. Todo dia tem uma mulher ligando pra ele. Eu só quero explicar que eu não tenho como dar carona pro Chicão, porque ele sai daqui, vai fazer um programa de rádio, ele quer que eu espere ele terminar o programa de rádio pra dar carona. Esse é o Chicão, tô fã. Eu só queria entender essa parte, né? Essa do Ruschel ficou muito boa, muito boa. Aninha. A gente fala em pegar carona. Quem pegou carona, mas uma carona nada agradável, e não fique bravo, Chicão Tofani, foram alguns terroristas num tal de acordo de Cristina Kirchner. Quando o presidente da Argentina, em 2014, fechou um acordo para investigar um atentado que teria acontecido em 94 na Argentina, em Buenos Aires. Eles fecharam, então, um acordo, só que esse acordo, na realidade, em vez de investigar esses terroristas, abrigou alguns terroristas associados a diversos ataques, tanto na Argentina, mas também ao redor do mundo do Hezbollah, que nós falávamos antes, né? Então, esses terroristas estariam abrigados na Argentina, justamente por esse acordo, e a Cristina Kirchner nunca prestou explicações. O acordo foi considerado inconstitucional, não vale na Argentina e no Irã, mas parece que o abrigo aos terroristas funcionava. Você falou uma coisa certa que eu vou pedir até a opinião da Roberta, que é muito ligada a coisas de Israel. O Hezbollah, na minha avaliação,
é uma entidade terrorista. Né? Claro que é. Não é que os palestinos dizem que faz filantropia na faixa de Gaza, porque estiveram naquele atentado contra a Mia lá em Buenos Aires. Com certeza, com certeza. E até sobre isso, a gente lembra que as investigações não são novas, elas acontecem há muito tempo. Em 2015, até o procurador, que era responsável pela investigação e o desenrolar dela, ele foi assassinado, encontrado morto em 2015 no seu apartamento. As investigações pararam um pouco, mas agora, então, o Alberto Fernandes, que está concorrendo à presidência da Argentina e tem como vice a Cristina Kirchner, ele foi chamado pelo juiz responsável agora pela investigação para depor. Porque em 2013, eu acho, não, 2016, ele deu uma entrevista falando que se afastou da Cristina Kirchner porque considerava que esse acordo foi muito estranho, que se as pessoas investigassem, iriam achar que tinha coisa estranha no meio disso aí, e ele foi chamado. Bom, na época tu falava que tinha coisa estranha, agora tu fala que não sabia de nada, que vocês são amigos, tudo bem? Fala, me mostrem as provas que vocês têm, que eu vou falar alguma coisa, porque hoje foi uma crítica um pouco exasperada, eu estava um pouco nervoso, mas hoje não tem nada a ver essa história, então ficou dito pelo não dito e agora amigos... pode tirar partido disso e passar? Agora na Argentina parece que mudou bastante. Que estava em segundo lugar, disso. né? Não, mas já empatou já. Já empatou? Já está ali, como é que é, no Photoshop. Isso aí. O Macri é o candidato do Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro foi lá fazer campanha para ele. Na oportunidade, o Macri até discutiu uma moeda única, né, o que causou um estranhamento, porque hoje, com a moeda argentina muito desvalorizada, ser associada ao real, que vive um momento positivo, mas lembrando que o PIB da Argentina é diretamente ligado com o do Brasil. No momento que o PIB sobe 1 ponto, o da Argentina sobe quase 1,5. O Canadá não tem um dólar único em relação aos Estados Unidos? Não. O dólar canadense tem. O dólar canadense vale menos. Mas eles têm uma moeda única. É mais ou menos o que eles queriam fazer aqui. Porque quando um tá bem, o outro tá bem. Então, fazendo uma moeda real única... argentino, quase real 30% menos. Eu falo assim, o Brasil chega com a grana, a gente ainda quer surfar na onda, mas não vai rolar, né? Falando em surfar na onda, o senhor Carlos Stey, que é Carlos Alberto de Oliveira Martins, ele diz o seguinte: não consigo acreditar que o PT saqueou o país por tanto tempo e ninguém da direita viu ou fez algo para que isso não acontecesse. Todos são responsáveis pelo caos do país. Concordo com o senhor. Eu discordo desse cidadão. Eu acho que não. Teve oposição e teve propostas da oposição. Ao contrário da esquerda, que critica por criticar e não apresenta proposta. Tinha meia direita, que é o Aécio. Peraí, Chicão. A direita do Brasil sempre foi representada pelo DEM e pelo PP. Com todas as suas mazelas e lambanças, porque também estão na Lava Jato, né? Também estão na Lava Jato. Também estão na Lava Jato. Então, assim, a Lava Jato tá pegando ladrão de todo lado. Agora, culpar a direita sempre foi oposição e teve votações, inclusive, em que ela foi propositiva e votou junto com o governo do PT em questões de cunho social. O mesmo já não acontece com o PSOL, PCdoB, PT, que são partidos raivosos, igual o PDT virou partido raivoso também. São partidos raivosos. Que eu já disse aqui, se o Bolsonaro dobrar o salário mínimo, eles vão votar contra. Então, isso não é oposição. Isso é um conceito ideológico. O PMDB não era oposição, né? PMDB, o PMDB é o seguinte, quem é que está com a chave do cofre? Estamos aí também, o PDB também. Tem alguns partidos ali que quem é que está com a chave do cofre? Estamos aí, vamos conversar. Partido oportunista. Fala, Roberto. É o Centrão. Não, Magda, e não só apenas na questão política. Quem queria fazer negócios anos atrás, simplesmente chegava com um projeto, tinha dinheiro, tinha investimento, queria prosperar, era convidado a ir em salinhas para participar de situações em que era convidado a pagar propina, senão não ia ser sequer recebido por pessoas dentro de situações em que exerciam poder. Isso se viu muito próximo de familiares e de outras pessoas. Quer dizer, existia uma situação que, independente de governo, independente de partido, e há muitos anos. Isso vem há muitos anos. A gente tem uma democracia muito curta. Então, realmente, essa questão da corrupção é o que mais deprime a situação econômica atual. A gente está em terra arrasada por causa disso. Tá, mas o que não se pode, Roberta... Então, ninguém conseguia trabalhar. O que não se pode é ter bandido de estimação. Exato. O que tinha que acontecer era o seguinte, partidos de oposição, por exemplo, PSOL, que nunca participou de governo nenhum, coisa e tal, vinha e dizer, olha... Eu acho que o Lula tem que ficar preso, porque ele é ladrão.
Sim. Nós somos oposição, mas somos oposição. Mas não, o pessoal é aquela ruaça que você sabe, tá, né? PCdoB, que participou do governo Dilma. Mesma coisa. Ora, participamos do governo, mas nos decepcionamos com os rumos que tomou, coisa e tal, parará. Mas não, eles se aliam. Então o que acontece? A esquerda tem bandido de estimação, a direita não tem. Aliás, vou alertar o Bolsonaro aqui. E eu digo, eu tenho autoridade moral para criticar o Bolsonaro. Bolsonaro, vai ele passar... Ele se deu essa autoridade. Vai passar... Não, me dê essa autoridade. Também, quem se ninguém dava... Bolsinha, presta atenção no serviço. Olha só. Passado esse negócio da votação da Previdência, aprovada a Previdência, está na hora de meter a mão na economia. E eu vou dizer por quê. Porque o resultado dessa votação da Previdência só vai vir no outro governo. Você não vai colher nem um centavo. Já está organizado. Vai ser daqui 4, 5, 6 anos. Então, assim, acabou, seu Guedes, vamos se mexer. Está na hora de ver, desburocratizar, reduzir carga tributária, desburocratizar, criar incentivo à iniciativa. Senão vai ser igual a todos os outros. Sim, tá na hora de apresentar um plano. Tá bom, aprovou a Previdência? Acabou. Não, o Brasil não está salvo. Não sei quem foi que disse que não é bala de prata. Foi a expressão utilizada que disse, olha, a reforma da Previdência não é bala de prata. Foi o governador Eduardo Leite. Ele disse que a reforma da Previdência não é bala de prata. Ajuda. E tem um negócio da reforma da Previdência que ainda está faltando, que é a inclusão de estados e municípios. Sim, ainda faltando. Porque senão vai se criar feudos previdenciários. E isso não pode. Vai criar feudos previdenciários. E a bala de prata ele usou para as privatizações, não para a reforma da Previdência. Eu diria que se aplica. A reforma da Previdência não é a bala de prata da economia brasileira. Tem problemas estruturais graves. Deixa eu amenizar um pouco aqui o nosso programa e mandar um beijo para tia Erinita. Tia Erinita é tia do Felipe, que faz assessoria de imprensa lá na Federação. E eu sei que ela assiste o nosso programa, ela gosta muito de todos nós. Eu tenho que mandar um beijo grande para ela, porque eu sei que é só essa hora do nosso programa que ela consegue assistir. Marne Barcelos e os aniversariantes. Olha, nós temos hoje aniversariantes importantíssimos. Todos são importantes, mas tem alguns que se destacaram pela sua genialidade. Falo de Nikola Tesla, famoso Tesla, um dos maiores inventores da humanidade, o primeiro a falar no empoderamento da mulher. Primeiro, isso no início, no século retrasado já. O homem que inventou o telefone sem fio, o rádio, né? E disputava muitas patentes. Ele era da época do Império Austro-Húngaro, e migrou para os Estados Unidos e se tornou um cidadão americano. Brigou muito com Thomas Alva Edison, que era o grande inventor pelas patentes. Ganhava sempre o Edison, porque ele que inventou as patentes? Foi, algumas privadas. Os Estados Unidos não é isso. É patente. Não é vaso sanitário. Duvido que ninguém tenha ido numa, naquela casinha de madeirinha nos fundos. O Tesla criou também, ele era um visionário. Ele já naquela época dizia que um dia iria existir o celular. O telefone, o telemóvel, como se diz em português, o carro elétrico. Esse homem é maravilhoso, foi um dos maiores gênios da humanidade. Até tomei nota de um pensamento dele, de um axioma dele, que eu acho fantástico. Nós almejamos por novas sensações, mas logo nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são coisas comuns hoje. E é uma grande verdade, né? Uma coisa, maravilha, já deu, já era. E Tesla foi, na minha opinião, eu já li muitas coisas a respeito desse homem, um dos maiores inventores, dos maiores gênios da humanidade. Foi um Da Vinci dos tempos modernos. É verdade, é um polímata, né? É um polímata. Bom, vamos falar do João Batista Rois, o Padre Rois. Eu sou devoto, fiz muitas caminhadas até naquela época, né? Eu caminhava 15 quilômetros e ia a pé pagar as minhas promessas ao Padre Rois. Tu foi? João Batista Rois, que veio da Alemanha. Passava praticamente caminhando. Não, eu distei 12 quilômetros. Quase que toda semana. Quase cada fronteira ali. Pois é. Mas eu tô fala sério. Mas só não deixa. O Padre Rois, né? Aqueles que são devotos do Padre Rois, você vai lá no final de semana, tá sempre cheio de gente, as pessoas fazendo as suas preces lá. Eu acho lindo a fé, né? A fé.
Acho fantástico. Marcel Proust, grande Marcel Proust, que disse aquela frase: o tempo é o senhor da razão, frase que eu aplico. O Collor de Mello usava muito essa frase. Mas essa frase é do Marcel Proust, não dá para tirar dele. O ator americano John Gilbert, que fez muitos filmes. A Miriam Pesce, que foi uma das mulheres mais bonitas do teatro brasileiro. Eliezer Mota, ator e humorista brasileiro, fez muitos papéis, inclusive esteve na escolinha do professor Raimundo no seu auge. O Dalton Vig, ator brasileiro, já está com 55 anos, o Dalton, né? Não aparenta essa idade. Mas faz tempo que eu não vejo ele em novela, inclusive, mas ele é bem bonitão. Sim, Sofia Vergara, um modelo e uma atriz colombiana, que faz novelas também no México. A grande vantagem do México é a língua, claro, espanhola, e pega os atores e atrizes de outros países. Hoje, um dos maiores atores de novelas do México é um argentino. Venezuelanos, uma atriz venezuelana. Toda a América Latina e entra vai muito para o nos México. Estados Unidos, né? Sim, Uma comunidade muito grande. A Televisa tem canais por todos os Estados Unidos, a Telemundo, a chamada Telemundo. Né? Também a Claudinha Leite, completando hoje 39... Leite. É íntimo. 39 anos de idade, a Claudinha Leite. E também, quem é que está de aniversário aqui? Eu acho que eu me perdi aqui. Claudinha Leite... Claudinha Leite eu não achei. Claudinha Leite é aquela professora de aeróbica da Bahia. Eduardo Bolsonaro. Tá aqui. Então tá aqui. Eduardo Bolsonaro, 36 anos. Tá aqui, eu sabia que eu tinha perdido. 36 anos completando. Temos que investigar isso. O Dudu, Aniversário Por que ele nasceu nesse dia? Temos que investigar por que ele está fazendo aniversário hoje. O Dudu está de aniversário. Dudu, meu abraço. Magda, deixa eu mandar um abraço aqui para uma senhora que está completando hoje 80 anos, Dona Marlene Magalhães, telespectadora do nosso programa. Beijo, Dona Marlene. Fã de todos. Dona Marlene, parabéns, feliz aniversário, 80 anos. Que bom, amém, né? Amém. Roberta. Magda, eu gostaria de mandar, então, seguindo, um grande beijo para Tatá e para Anne, que cuidam do meu cabelo lá na Espaço Léo Sampaio. Um beijo muito carinhoso. Elas são muito especiais e conhecem tudo sobre como deixar o cabelo bem tratado, apesar de toda essa química que a gente adora fazer no cabelo. Doutor Ruschel, por favor. Pois não, dona Magda. Eu tenho uma notícia que me entristece muito aqui, dona Magda, que é a condenação do ex-prefeito de Sapucaia do Sul, porque é uma condenação que versa sobre uma matéria que às vezes eu fico impressionado. Porque o primeiro que todo desvio, todo roubo, quando o roubo do dinheiro, lógico que ele acaba prejudicando pessoas, mas quando a gente vê um roubo direto, assim, trazendo um prejuízo direto a uma população, a gente existia, lembra os desvios de remédio, né, o dinheiro de verba de remédio, que é uma coisa, eu não sei como é que alguém consegue fazer, né, ou falsificar um remédio, ou desviar de dinheiro de remédio, sabendo que uma pessoa que tem, às vezes, um câncer vai se tratar, vai morrer porque não está tomando o remédio que ele imaginava que estava tomando. É um troço assim, é uma inominável. maneira de matar. E essa que eu trago agora já é uma condenação do prefeito e mais 8 pessoas de Sapucaia do Sul que desviavam merenda escolar. Aí te dá um desânimo, porque merenda escolar. Então, superfaturada. Isso não é um crime hediondo considerado, isso aí? Não é, mas a tua comparação é boa. Deveria. Veja que as fraudes na licitação da merenda, eles oneraram em quase 5 vezes o valor do custo. Aí é óbvio que falta dinheiro para tu dar. E também caía a qualidade, porque não havia controle de qualidade. À medida em que tu está dentro de uma corrupção, tu não pode exigir qualidade, não pode cobrar do fornecedor. Então, era aquela questão toda, né? Então, o prefeito pegou 10 anos e 10 meses. E os assessores com foi condenado. Condenações... Será que ele vai pegar? A sentença é de primeiro grau, é da segunda vara federal. E os assessores pegaram de 2 a 10 anos, dependendo de cada um da sua participação. O que o prefeito diz? O prefeito diz que ele só era o prefeito, que ele não fez nada. E os assessores o que dizem? Que só obedeciam ordens de cima. Volto a dizer, a sentença ainda é de primeiro grau, mas a matéria em si é que nos entristece, porque, tu roubar merenda escolar, tu roubar remédio... Olha, em outras épocas eu queimaria numa fogueira em Praça Pública. Isso, o ser humano se desnuda naquilo que há de pior. Essa é a notícia que eu tenho. É verdade. Olha aqui, o seu Ademar Pazini
diz o seguinte, sobre o novo ministro do STF anunciado pelo Bolsonaro. A questão do futuro novo ministro do STF, antes de sair criticando a indicação do presidente, de que vai nomear um cristão, lembro à bancada que em momento algum ele falou que nomearia um analfabeto jurídico. Não citou a necessidade de autoconhecimento jurídico por ser uma obviedade. Abraços a todos, cordialmente. Ademar Pazini, de Novo Hamburgo. É que eu acho até dentro dessa concepção, o Rucho até destaca as questões religiosas, sim, que elas não são uma situação que é proibida nessa entrevista, porque de fato ela pode interferir dependendo de um julgamento de valor, eu não sei. A gente sabe que dentro dessa concepção a pessoa tem as suas crenças, ela tem as suas orientações, mas isso não interfere no valor técnico que ele tem que aplicar dentro de uma sentença, dentro de um julgamento. O que eu quis dizer é que ele não é requisito nem pré-requisito. A pessoa pode ser ateu, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser o que for, ele pode ser o que ele quiser. Muito bem. Roberto. Magda, aqui fui lembrada de que hoje é o Dia Mundial da Saúde Ocular. É interessante isso, né, Carla? Quero mandar um beijo para a Roseli Raskin, a nossa telespectadora, que lembra isso, que hoje é o Dia Mundial e como a gente tem que cuidar dos olhos. Cada vez mais, ainda mais com a exposição. Vamos mandar beijo pro doutor Guilherme também. Doutor Guilherme. Meu oculista. O oftalmologista. O cara que cuida dos meus olhos. Os dois aqui, esses dois aqui. Que fique bem claro, também acho bem. Parou. Para por aí. Eu já estou escolhendo a bengala. Opa! Sabe, tem uma notícia aqui que ontem eu estava mexendo nas redes sociais e Magda, estuprador conhecido como Monstro do Partenon, teve o benefício de uma saída temporária, mas ontem, à tarde, ele tentou estuprar uma menina adolescente e foi pego por populares. O cara ficou 31 anos no regime fechado, tá? Ele já tinha passagem por homicídios, abusos, roubos cometidos em Porto Alegre. Daí ele progrediu para o semiaberto e depois começou a receber direitos às saídas temporárias. Ele, com 51 anos, foi detido na tarde de segunda-feira no Centro Histórico de Porto Alegre. De acordo com as informações repassadas à Brigada Militar por pessoas que teriam capturado, ele estaria tentando estuprar uma adolescente. Suas condenações, sabe quantos anos somam? 357. E ele tá solto? E ele tá solto. Ele ficou ininterruptamente 26 anos. 26 anos segregado e sair e no terceiro dia ele foi lá e pegou o menino. Que absurdo. Esse não a mostrar que nós dissemos aqui que é uma matéria que não tem cura. Não tem cura, é irrecuperável, não tem como resolver isso. Por isso que a castração química, às vezes, por mais agressivo que ela pareça, né? A gente fala assim, mas é uma realidade porque uma pessoa... Bom, tu fica 26 anos numa caixa, daí tu sai da caixa, a primeira coisa que tu pensa é fazer o crime que te levou a ficar nessa caixa. Não tem, é uma coisa... Então, assim, a castração química impede, assim, que o corpo reaja a uma realidade, porque por mais que tenha um intento, e a gente fala, infelizmente, talvez não seja também a solução, porque em certas oportunidades em que isso acontecia, já aconteceu em diversos países, às vezes essas pessoas se tornavam tão agressivas que se tornavam, então, psicopatas que torturavam assim durante muito tempo, justamente porque não conseguiam finalizar o ato. Sim. Pra ver a doença da pessoa. Não pode sair da cadeia. Sabe quem é o autor? Não pode? Nunca mais. Sabe quem é o autor do projeto de castração química? É do Bolsonaro. Sim. É do Nunca votado. Mas nunca andou, né? Nunca andou, que seria uma coisa menos doída, eu acho, pro próprio ordinário, assassino, porque é uma coisa horrível. A gente fala que não é nem pro bem dele, é pro bem das pessoas que estão ali vivendo, não, até pro bem dele também. Até pro bem dele, porque que adianta esse aí saiu e voltou. Sabe? E ainda faz, cada vez que sai, uma vítima. Aí ele faz uma vítima, pega um pai revoltado, deixa ele mais pesado, vai destruir a vida do sujeito, que vai ter que responder o processo. Vai sempre ser um cara que tem uma mancha no currículo. Escantofone, agora há pouco falaste sobre o teu livro. Tu vais lançá-lo de novo? Não, é que um livro... A química de livro é uma coisa diferenciada. O lançamento é um só. Tu faz sessões de autógrafos durante um ano para oxigenar não só a venda do livro, mas o livro não vende naquele momento. É o tambor que vai fazer o livro. E a gente vai fazer em Gramado, no Festival de Cinema de Gramado. Isso é uma coisa que me deixa muito honrado, porque eu tenho uma história muito grande durante o Festival de Cinema. Eu cobri 10 vezes
Festival de Cinema, e lá vai estar a nata do Badalation People do Brasil, sabe? Como é que é essa nova categoria aí? Porque... Badalation People? Não, as pessoas vêm de Ferrari em cegonheira para ir para Gramado, para ficar engarrafado lá, porque Gramado durante o festival ninguém consegue caminhar, né? Não, nem de bicicleta. Nem de bicicleta. Aquela rua nada. coberta tudo é lotado, impossível tudo ficar. Lotado. E a gente vai revelar o local dentro de breve. Que legal. Quando é que é o festival? Vai ser no final de agosto, no dia 24 ou 28 de agosto. Muito bem. Marne Barcelos. Carla. Eu tenho algumas manifestações aqui pelo WhatsApp, que eu já selecionei há algum tempo. Fundo partidário. Estamos nos movimentando para acabar com esta aberração. Usam dinheiro do povo para roubar o Brasil. O Partido Novo, não usou o fundo partidário na última eleição. Filiados é que contribuem com mensalidade. Esta proposta reflete bem a índole de nossos representantes. Vamos nos mobilizar, chama o Ney, o nosso Esse telespectador. Partido Novo está ficando interessante. Eu acho. Sabe que esse negócio do preço da gasolina aqui, foi o único partido que se mexeu para cobrar do governador esse preço de referência, coisa e tal. Esse Partido Novo está ficando interessante, hein? Eu te confesso que eu acho que nós falamos Eu quero aguardar um pouquinho ainda para ver, mas o Marcel Van Hatten foi para lá e eu cruzei com ele uma vez aqui nos corredores da Pampa. Ele disse, olha, Gustavo, é uma rapaziada jovem de cabeça muito boa. Aqui, né, porque eles reclamaram, vocês nunca falam sobre o Partido Novo. Aí a gente disse, olha, a gente não tem muita informação. E no dia seguinte, o que foi ex-presidente, foi o primeiro presidente daqui, do Novo, aqui no Rio Grande do Sul, ele fez um contato com um amigo, o Dia Casagrande, que fez comigo e tal, acabei saindo, fui almoçar com ele um dia para ele me contar. Tu não lembra? Eu comentei isso aqui, é sensacional. A ideia existe uma deles rigidez mesmo, tomara que seja assim o resto da vida, essa rigidez. Um outro partido que está se mostrando também bastante flexível, embora tenha origem na esquerda, mas se mostra um partido interessante que eu comecei a observar, é o ex-PPS, que agora é Partido Cidadania. Chama Cidadania. Eu estive vendo algumas votações deles na Câmara Federal e é bem interessante. Olha, os membros, não tem ninguém enrolado com Lava Jato, com coisa assim. O que já é bom, né? O que já é bom. E não é um partido criado agora, porque o Novo pode se dizer, não tem ninguém enrolado porque o partido foi criado agora. Qual é o partido da Ana Ortiz? Era o antigo PPS, que agora se chama Cidadania, né? Que se diz um partido de centro. Ele nasceu de centro-esquerda, mas se diz hoje um partido de centro. A própria votação aqui na Assembleia Legislativa, esse partido ao longo do tempo tem se colocado ao lado de umas pautas interessantes. Chocada com a morte desse policial militar. Gente, me explica como as viaturas não são blindadas. Ainda complementando o seu comentário, o que é essa camisa do Marne Barcelos? Tá chique, hein? Eu falei Nete hoje Saldanha. A Nete, ele deveria ter vindo só com ela. Mas agora, foi aí mal passado. Mas agora não dá mais tempo. Agora não dá, mas volte, retorne ao programa, porque ela é muito linda. Só com ela remangada. Eu queria falar sobre a França, um pouquinho da Fala, França. então. Né? A França agora vai criar um novo imposto, uma ecotaxa. Essa taxa vai ser aplicada em todos os voos, menos dentro do território francês, a Córcega, por exemplo, que pertence à França, que foi incorporada à França, à época do nascimento de Napoleão. Tá? E, vejam bem, essa taxa será de 1,50 a 18 euros. Dependendo da categoria de assento de cada avião e cada voo, né? Sim, mas vão cobrar essa taxa, né? A partir do ano que vem, todos os voos que saírem de aeroportos franceses, qualquer cidade da França e tal, etc., serão colocadas essas taxas em vigor, essa chamada ecotaxa, porque eles fizeram um levantamento que os aviões poluem muito o ar com a queima do combustível, com a queima do querosene de aviação. Isso é um estudo feito pelos franceses. Então, há uma grita muito grande das companhias de aviação que viajam em céus da França, mas se a taxa vier, vão ter que pagar. Você sabe que a França perdeu a liderança em turismo, caiu de primeiro para terceiro lugar. Os atentados, né? Ela está atrás da Espanha e da Inglaterra. Foi bem complicado mesmo. Está atrás. E a tendência, se essa taxa passar lá no parlamento francês, a França ficar cada vez mais cara. Agora, é engraçado esse Macron, ele é socialista, né, esse Macron. E agora é engraçado, ele quis pregar a moral de cueca para o Brasil. A França destruiu as florestas deles, destruiu as regiões agrícolas. Aquela região das Ardenas. A área agrícola da França perdeu quase 30% do território nos últimos 15 anos.
E agora ele vem pregar moral de cueca pra gente. Ah, vá catar coquinho. Eu acho que não é pregar moral de cueca. Acho que vendo toda a devastação que teve no país dele, ele não quer talvez se repita, lembrando que é um dos países mais engajados. Tanto que o Tratado de Paris... O Tratado de Paris é o mais ecologicamente correto e que o Bolsonaro é um pouco contra. E eles entraram em conflito por causa disso. Ah, perfeito. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje. Voltamos ainda hoje, logo depois do Jornal da Pampa, com uma nova edição do seu programa preferido. Boa noite. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.